Olá, preciosos tão amadinhos. Resolvi falar sobre a hipocrisia religiosa, porque recebi vários relatos que, na verdade, foram desabafos de casos diferentes, cujo gatilho foi o mesmo. Eu fiquei bastante preocupada. São casos recentes. Isso quer dizer que esse movimento dedicado à hipocrisia está bem ativo. Sempre me perguntam se eu acredito em Deus, porque eu sempre declaro assumidamente que eu não tenho religião. Quem sou eu para determinar e definir o que seja Deus? E quem sou eu para dizer que ele não existe? A crença em Deus varia de acordo com um livro sagrado que o indivíduo lê e tem como lei para sua vida. Eu não sigo nenhum livro sagrado. Eu acredito numa força maior, muito presente o tempo todo, que eu não estou apta a definir e a afirmar o que seja. A única certeza que eu tenho é que ela existe. E ela circula o tempo todo, em absolutamente tudo, constantemente. Isso me faz até pensar se algumas palavras que Jesus disse não tenha sido uma dica do que seja Deus. Acredito que quando Jesus disse essas palavras, ele estava ali naquele momento na condição de profeta. O profeta, ele, quando fala em nome de uma entidade, ele vai se identificar como a entidade. No caso de Jesus, quando ele usa a primeira pessoa, eu sou, estando na condição de profeta, ele está ali falando em nome de um Deus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sempre estou refletindo nessas palavras, porque é inquestionável para minha pessoa a presença de uma força superior a todas as outras. Ela não pode ser evitada, ela não pode ser compreendida, porque a mente humana ainda evoluiu muito pouco para tanto. Mas ela está presente. Eu sinto. A partir do momento que eu sinto, é um fato. Ah, mas você
pode estar enganada. É por isso que eu reflito e é por isso que eu afirmo que eu não estou apta para definir e afirmar o que seja essa força. Mas quando eu reflito nessas palavras de Jesus, eu paro para pensar se essa força não é o caminho que trilhamos, esta nossa passagem aqui neste mundo. Se não é a verdade que nos liberta, porque a verdade, ela sempre será libertadora. É como uma confissão. Dizer sempre a verdade é um ato de nobreza de quem está com a consciência limpa consigo e com os demais. E a vida, e se Deus for a vida? Porque se você parar para observar, a vida está presente e em movimento o tempo todo ao nosso redor e dentro de nós. Não diz o livro sagrado cristão que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus ou de Deus? Não está escrito ali que essa ou aquela pessoa é o templo. Está dizendo somos, está englobando todos, porque afinal de contas, se não for isso, vai contradizer a frase em que é dito: Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz o mundo, está englobando todas as pessoas. Então, acredito no Deus desconhecido, na força maior, no Ser Supremo, na fonte original. Não importa o nome que se dê, que seja o caminho, a verdade ou a vida, eu sinto que essa força exista. Isto não me obriga a ter uma religião para nomear esta força. Isto não me obriga a ter uma religião para seguir dogmas, leis ou doutrinas. Se eu acredito numa força superior, eu vou seguir uma linha de pensamento sobre o princípio de tudo, a continuidade de tudo, ou o fim de tudo, com base do que eu entendo, compreendo, interpreto essa força. Eu considero uma prisão precisar de leis, dogmas e doutrinas para ter uma relação verdadeira com esta força. Não há liberdade nisso, sendo que esta força nos permitiu nascer livres. Se não somos livres, é porque nos permitimos ser aprisionados por tantas prisões que existem na sociedade humana, sendo uma delas essas regras que devem seguir à risca e que se você não a segui-las, você não está conectada a essa força. Tudo muito contraditório. Por exemplo,
se nós falarmos do Deus mais comentado dentro da sociedade, que é o Deus cristão. Se o Deus cristão te fez, então ele sonhou você, ele te projetou e te tornou real. Se ele te fez exatamente assim como você é. A partir do momento que você precisa seguir dogmas, leis e doutrinas, você consequentemente vai anular aquilo que Deus fez. Você vai deixar de ser você. Você vai renunciar à sua real natureza, o que é nato em você, o que esse Deus projetou e tornou real, em nome de regras. E tudo que possui regras, padrões, dogmas, doutrinas, leis, é condicionável, condiciona, manipula e limita. Então, eu não sigo nenhuma religião e nenhuma ordem. Eu sigo o que eu sinto. Eu sigo o que este corpo está capacitado a perceber, a sentir, a enxergar, a interpretar. Tenho problemas com religião? 50% tenho, 50% não. O 50% não acredita que o que seria de tantas pessoas se não tivessem a sua crença para se apegar, para se segurar, para continuar. Porque a realidade em si, ela é bem desmotivadora. A realidade é dura e cruel. Ela por si só nos rouba a perspectiva de dias melhores, ela nos rouba a esperança, nos rouba o sentido da vida. O 50% ruim é que o que vemos hoje em dia não é religião. É uma história que se repete de tempos em tempos na história humana. Hoje em dia, a religião, sem generalizar, é um negócio. É um negócio como as empresas farmacêuticas, por exemplo. Exploram a doença, a desgraça e o sofrimento para arrebanhar mais ovelhas e assim conseguir mais dinheiro e se tornar cada vez maior e assim manter esse ciclo. Apresentam esta força maior de uma maneira muito estranha. Falo isso de qualquer religião.
sendo especificamente as religiões ocidentais e algumas da Europa. Eu deixo de fora a filosofia oriental, asiática, porque elas não são religiões. Elas são filosofias de vida. Elas são a crença fundida com a cultura, e a cultura acrescenta-se a tradição de um país, de um povo, onde um está associado ao outro. A cultura confirma a crença e a crença confirma a cultura. Não há contradição. Sendo assim, filosofia de vida, cultura, tradição, elas dão embasamento para tudo nas sociedades que as seguem e se torna a base dessa sociedade, inclusive de leis, de costumes. Então, eu deixo de fora as filosofias orientais e asiáticas, porque não se inserem num conceito de religião. Eu recebi esses relatos que vieram como desabafos de maneira preocupante. Eu que estudo psicanálise, que sou muito interessada no comportamento humano, no inconsciente humano, que procuro métodos de cura de diversos males internos e até físicos, que são reflexos de doenças internas, eu fico extremamente preocupada com o uso que tem se feito da religião e como isso tem afetado a vida das pessoas. É um risco falar sobre isso? Mas eu não posso ser indiferente. Porque se Deus for a vida, eu estou vendo vidas sofrendo cada vez mais afundadas em seus males. E o grande responsável disso são religiões. Eu fico me perguntando se é o meio em que eu vivo, que esse meio possa ter muitos religiosos, só que isso vai além da minha realidade. E aí eu fico mais preocupada ainda. Eu fui criada numa religião entre 5 e 6 anos até 18 anos, quando eu resolvi, com 18 anos, me considerando já maior de idade, entregar meu cartãozinho de membra e sair fora, não antes de dizer: neste lugar eu não quero pisar mais. Por que, estimada? Porque o pior do que se pode
ver num ser humano, eu vi justamente nas pessoas dentro da religião. Eu sempre fui analista. Então, eu comparava com estranheza como que pessoas fora da minha religião, que se dizia a correta, a superior, a que realmente estava dentro da verdade, serem piores, muito piores, do que as pessoas que não faziam parte dela. E ali, a partir dos 18 anos, eu comecei uma busca pela verdade. Porque até então, dos 6 aos 18 anos, eu tinha que obrigatoriamente estudar o livro sagrado daquela religião. E o que eu estudava, o que eu lia, não condizia com tudo que eu via ali na comunidade religiosa. Os anos passaram e continuou-se a trazer coisas da filosofia oriental para o Ocidente, de modo distorcido, criando o esoterismo, fazendo uma salada na cabeça das pessoas, fazendo com que a filosofia oriental ela fosse bem mal vista, atribuído a elas vários adjetivos ruins, depreciativos, por ter sido trazido para o Ocidente de um modo com uma interpretação totalmente fora da realidade. Hoje eu vejo nas religiões algo que aconteceu na Roma Antiga. Os templos consagrados aos deuses, eles viviam repletos. E eles arrecadavam muito dinheiro, ouro, né? Através de votos, oferendas aos deuses. E assim, os líderes, eles viviam em condições muito superiores à população. Até que, em meio a tanta desgraça, necessidade, fome, miséria, a população, ela perdeu a paciência. Os deuses, eles não estavam respondendo às preces deles, por mais que eles fossem aos templos e oferecessem alguma coisa. Ah, mas a culpa é do imperador, a culpa é de quem governa. E aí, a tuba se formou e começou a esbravejar os políticos, mostrando a eles
o quanto estavam insatisfeitos. Os políticos tiveram uma grande ideia. Foi assim que surgiu o Coliseu. A filosofia do pão e vinho. Entretenimentos, inclusive violentos, né? Para a visão de hoje, principalmente, como a luta entre gladiadores, cristãos sendo jogados numa arena para lutar com leões, e pão e vinho gratuito servido a todos ali. Então, por exemplo, se não havia trabalho, para que trabalho? Todo mundo ia para o Coliseu se divertir, se embebedar, comer. E aí, os templos ficaram vazios. E os templos, eles precisaram concorrer com o Coliseu. Para tanto, os templos começaram a inovar, contratar algum inventor que pudesse criar algo que chamasse o povo de volta para os templos. É impressionante, tem um documentário sobre isso. Uma carruagem com Zeus flutuando acima do templo. Objetos, estátuas, onde uma moeda era colocada como oferenda e acontecia um milagre. Aquela escultura, ela fazia um movimento como prova de que o Deus, ele havia recebido aquela oferenda. Uma tática que é usada ainda hoje pelas religiões. Só o Coliseu é que não está funcionando muito bem, que é chamado de estádio, né? Não só para futebol, mas para shows. Não é de graça, como já foi o pão e o vinho. Mas, embora as religiões não usem estátuas, elas sempre têm uma ideia original para tirar o dinheiro do fiel que já está numa vida difícil. Eu não tenho como gostar de religião ocidental. Eu sou bastante realista. Não é que eu seja incrédulo, eu sou realista. Eu vejo, eu falo do que eu estou vendo. Dispensa interpretação. Eu já estive lá dentro. Eu vi coisas que eu não posso falar. Vai sobrar para mim. E aí, esoterismo, religiões, são profetas, são profecias, são previsões. As pessoas crédulas pegando tudo aquilo, fazendo uma salada, potencializando paranoias, manias de perseguição, depressão, ansiedade, impulsos suicidas. Por
quê? Porque tudo isso que elas assistem e elas passam a acreditar, ter como verdade, começa a potencializar esses males que elas têm. Ah, mas como assim? Eu acho impressionante como a religião só tem coisa ruim para falar. Profecia, previsão, só tem coisa ruim para falar. Atualmente está se falando muito em fim de mundo, em catástrofe, em desgraça e mais desgraça. Não basta tudo que o povo vem sofrendo. Vai vir mais. Aí eu me lembro de outras palavras ditas no livro sagrado cristão que explica qual a função do profeta. Exaltar, exortar e acho que adorar. Tem uma terceira que eu não lembro direito. Mas são 3 fundamentos, 3 funções do profeta. Você não vê elas em atuação em nenhuma profecia, na boca de nenhum profeta, de nenhum vidente, de ninguém aí que está falando sobre o futuro. Como é que alguém pode se curar sabendo que o mundo vai acabar? Sabendo que vão ter 3 dias de apagão, juntem alimento, quer dizer, já está difícil você conseguir todo mês fazer a sua comprinha básica. Você ainda tem que juntar alimento porque vai faltar comida. Eu lamento informar que mais ou menos, ou pouco mais de 25 anos atrás, ativistas ambientais do mundo inteiro estavam alertando o mundo para as consequências do puro desleixo da raça humana em relação ao planeta. Uma hora, algo ruim ia vir a acontecer, não porque está escrito, não porque é a vontade de um Deus, não porque é uma previsão religiosa, puro desleixo do ser humano. O planeta, ele é um ser vivo, ele reage e ele está reagindo, tentando se resfriar, sofrendo com aquecimento global, que ainda tem gente que diz que não existe, obrigando o planeta a se autorreciclar e começar uma mudança drástica e aí vem alguém com a história do Apocalipse. E as pessoas ouvem sobre Apocalipse, sobre fim do mundo, sobre terremoto, sobre vulcão no Oceano Atlântico, que vai partir o Brasil em 3. Que eu saiba, até no monitoramento da NASA, os vulcões em atividade na América Latina são só nos nossos países vizinhos, fronteira com o Brasil. Não tem vulcão ali no Oceano Atlântico perto do Brasil a ponto de partir
o Brasil em 3. E esses vulcões em atividade, no mínimo, dos nossos vizinhos, no mínimo, eles causam um reflexo semelhante a terremoto ou terremotos nos estados mais próximos ali das fronteiras. A partir do momento que uma religião ela diz que você só pode e deve ler o livro da religião, ela limita o seu conhecimento. Ela te coloca numa situação de estar totalmente aberto ao condicionamento. Se você não lê história, se você não lê geologia, se você não lê ciências gerais, se você não busca conhecimento em outras áreas, você vai sair repetindo para as pessoas por aí absurdos que estão fazendo, sabe o quê? Matando as pessoas e fazendo elas estarem mortas por dentro, ainda vivas. Porque não há nada de bom a ser dito, não há motivação, não há esperança, não há o direcionamento do foco para o primeiro dom que recebemos ao vir para este mundo, que é a vida. Não se fala da dádiva da vida, tudo é morte, desgraça, ameaça, coisas ruins, desgraça, sofrimento. A religião se tornou uma luz ambiente com uma música tocante de cutucar qualquer ferida ao fundo e uma palavra suave esmiuçando o sofrimento do indivíduo, narrando nos mínimos detalhes a sua dor para fazê-lo acreditar que você está sendo compreendido, que só Deus vê seu coração e Deus está mostrando o seu coração ali, sofrendo daquele jeito. Não, gente. Basta ter um pouco de empatia para saber a dor do outro. Ah, mas Deus não fala? A vida fala. A vida fala. A vida deixa sinais por todos os lados. O nosso inconsciente fala. Até quando nós vamos atribuir tudo que é bom a um Deus e tudo que é ruim a um diabo? Contraditório acreditar nisso, porque se Deus te fez, Ele te fez com defeito, então Deus erra. Porque se Deus te fez, você é apto, você é capacitado. E eu olho para toda a criação, para a natureza,
eu vejo perfeição. O ser humano, ele não é perfeito por causa de uma coisinha. Ele tem o livre direito de escolha. Quando ele escolhe, é o instinto do animal bípede que está escolhendo. A alma, a essência, que é a centelha, que supostamente foi soprada na narina de cada um, ela está enclausurada lá no fundão de nós, sem ser alimentada, sem ter a permissão de se desenvolver, mantendo-se limitada, porque a tua mente acredita que a tua essência tem o tamanho exato do teu corpo, e o seu instinto animal é que faz as suas escolhas, inclusive em relação ao que você acredita. Estimada, mas por que você está falando tudo isso? Eu estou falando porque eu conheço 2 mulheres que são, assim, paranoicas com a ideia de 3 dias de apagão. Que ficam assistindo na internet tudo que é previsão e profecia. Que já chegaram ao ponto de perder o sentido na vida, dizer que só está esperando a morte porque não vai ter futuro. Eu digo isso porque provavelmente um rapazinho se matou e parece que ele não se matou, ele foi morto. Ele foi morto por alguém que deveria ter cuidado dele. Eu falo isso porque todas essas ideias fazem que algumas pessoas acreditem que elas já são salvas, não sei exatamente do que elas já têm um lugar garantido no céu. Isso as torna superiores e como seres superiores elas agem diante de todos, depreciando e julgando todo mundo que não faz parte da panelinha delas. Eu aprendi sobre hipocrisia na sua mais real consistência dentro de uma religião ocidental. E aí, eu fui grata a essa força maior que eu não sei definir, eu não sei explicar, eu apenas sinto. E como explicar o que se sente, não é? Eu fui grata, porque nos meus 5 primeiros anos de vida, eu tive um avô que seguia uma filosofia. E graças aos ensinamentos dele, eu vivo dia após dia procurando matar o meu ego, não me considerando nem maior nem menor do que ninguém, desenvolvendo a minha empatia, que já é demais,
de desenvolvida, mas mesmo assim procurando mantê-la para sempre compreender o outro, porque sempre há o que precisa ser compreendido no outro. Que o céu é uma barganha e que o inferno é uma ameaça, porque céu e inferno está dentro de nós, aqui. Se aqui dentro não for céu, quem é você? Quem é você se aqui não for céu? Eu cresci assistindo pessoas amargas, julgadoras, que viviam condenando outras pessoas, ao mesmo tempo que pregavam que Jesus viria julgar a humanidade, elas exerciam esse papel antes dele dar sinal de que estava vindo. Pessoas superficiais, snobs, que valorizam em excesso a posição social, o modo como se vestem e desfilam, que tão ridiculamente se colocam no pedestal e olham os demais de cima. Sabe, eu tô faz uma semana querendo falar sobre isso. Porque cada vez mais eu tenho ouvido pessoas sofrendo de remorso e culpa, porque estão fazendo elas acreditarem que elas são culpadas de algo que elas ainda não entendem o que é. De repente, é tão difícil explicar para essa pessoa o quanto ela é capaz, o quanto ela é forte. E aí a pessoa entra com um argumento de que não, porque a religião disse isso sobre quem ela é, e a religião, de repente, está sendo uma ferramenta para matar tudo de precioso que você possui. Sua aptidão, seu talento, a sua capacidade, ela te impede de adquirir conhecimento, ela te limita, ela te oprime, ela guia os seus passos e diz que é Deus que está guiando. E aí eu tenho que ver, ouvir pessoas chorando, tendo as suas patologias potencializadas, porque a religião as condena, as acusa. Como é que eu vou ignorar isso? Eu tenho muitos amigos engajados que falam de política todo dia. Eu não vou falar de política aqui. Eu não estou falando exatamente de religião. Eu estou falando da hipocrisia
usando como exemplo essa que a religião expõe também. Porque hipócritas há em todas as áreas, em todos os setores, em todas as tribos. Como é que eu posso fazer com que as pessoas resgatem o melhor que elas possuem? Se estão as manipulando para soterrar tudo dentro de si, até as virtudes que as pessoas têm, o melhor que as pessoas têm, está sendo sepultado dentro delas. Elas perderam até a capacidade de pensar por si mesmas, de questionar, de ir atrás e saber até que ponto algo é verdade ou não. Eu não quero ser aquele espectador de pessoas definhando ainda vivas por causa do que acreditam. E acreditam no que acreditam por medo. Eu não falo de política, eu não falo especificamente de religião, a não ser que alguém queira, porque eu posso te apresentar um Deus sem nome, que não pede o seu dinheiro, o seu suado dinheiro, que não te exige nada, que não te cobra nada. E pode sim mudar a sua vida. Se você quiser conhecer ele, eu posso falar sobre ele. De religião, não. Eu estou aqui para falar com pessoas, com seres humanos. Porque o mundo, ele só pode mudar se a mente humana mudar, se o indivíduo mudar. Caso contrário, todo o resto é dar murro em ponta de faca. Eu não precisava estar aqui falando nada, né? Mas eu não tenho sangue de barata. Eu não estou morta ainda. Estou preocupada. Eu estou preocupada com os rumos da civilização humana, né? Porque não é um mundo que vai acabar, não. O planeta, ele entra num período de mudança que serão drásticas para a humanidade. Quem pode acabar é a civilização humana se tudo continuar como está. Não vai ter dinheiro nesse mundo que vai poder salvar alguém. Não vai ter status, diploma, posição social, curtidas, número de seguidores que vai salvar alguém se as coisas continuarem como estão. A hipocrisia, ela se resume em uma frase que meu pai dizia: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Melhor do que ouvir uma pessoa
é observar o que essa pessoa faz, o comportamento dessa pessoa, os interesses dessa pessoa. Porque quanto é dito da boca para fora? Só para combinar com a imagem que se criou do próprio personagem poder se apresentar para os outros. Né? Mas e na prática? Todo mundo vive exatamente o que sai falando para os outros? Você vivo. Eu só estou aqui falando isso porque eu vivo. Eu não tenho a capacidade de mentir, de encenar a tal ponto. Eu venho aqui para falar o que é a minha verdade, o que eu vivo. Só então eu tenho a capacidade de chegar aqui e falar alguma coisa. Deixo esse vídeo para reflexão de todos, para que vocês observem a sua volta, essas conversas aí de fim de mundo, de apagão, de não sei o quê, o estado que essas pessoas estão. Preocupe-se, tenha empatia e reflitam o que está acontecendo. Não é religião que vai salvar, não é política que vai salvar ninguém. É o resgate da relação consigo mesmo. Você só pode se relacionar com uma força maior se, antes de tudo, você ter uma relação com você. Porque se você não se aceitar, não se conhecer e não se querer bem, como é que você vai poder ter tudo isso com o ser superior? É isso. Espero de coração que de alguma forma eu tenha contribuído para a reflexão de vocês e que eu não seja levada a mal em nada do que eu disse. E é isso.